Oi! Hoje a gente vai aprender a fazer um peixinho da horta empanado. Essa receita é super fácil, ela tem 3 etapas, 4 se for contar lavar o peixinho. E é isso, tá pronto para comer e é uma delícia, é um aperitivo maravilhoso. Então aqui eu já tenho os peixinhos que eu colhi na horta daqui de casa, aí eu lavei ele. A folha do peixinho, essa planta que chama pulmonária também, é bem importante a gente lavar ela com bastante cuidado, porque como ela é muito peluda, ela acumula bastante sujeira, bastante terra. Então é bem importante a gente lavar com bastante cuidado cada uma das folhas, sempre deixando a água correr assim aqui no meio da folha e aí esfregando para tirar qualquer eventual sujeira. Outra coisa que é muito importante da gente fazer depois que a gente lavou as folhas é secar bem as folhas. Algumas pessoas às vezes me mandam mensagem dizendo que não importa o que elas façam, a massa do empanado nunca gruda na folha. E eu diria que o primeiro passo para que isso não aconteça é secar bem a folha, porque se tiver muita água na folha, é muito mais difícil que a farinha tenha aderência nesse pelinho da folha. Então, seque bem, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos secar as nossas folhinhas com um pano limpo ou então com um papel toalha. Tem um paninho branco limpo. Vou colocar todas as minhas folhas aqui no pano. E se por acaso a gente encontra uma outra sujeirinha que ficou, a gente vai tirando. Ó, distribui aqui. Agora eu dobro aqui e pressiono. E vocês vão ver que sai um monte de água, porque realmente, por ser tão peluda, ela acumula muita água. E é super importante a gente fazer isso, de secar bem direitinho, para que não só o empanado grude bem na folha, como para garantir que ela vai ficar crocante, porque se ela tiver muita água, ela vai acabar não ficando tão crocante quando a gente fritar. Tá? Primeira leva de folhas bem sequinhas. Deixar ela seca também ajuda ela a ficar mais retinha, que daí facilita a nossa vida na hora de empanar e na hora de fritar. Bom, agora que a gente já lavou e já secou nossas folhas bem direitinho, a gente vai partir para os 2 empanados que a gente vai fazer. A gente vai fazer um líquido, que é o primeiro que a gente passa na folha, e outro sequinho, que a gente vai passar depois para garantir que ela vai ficar bem crocante. Para fazer ele, eu vou usar 1 xícara de farinha branca e 1/4 de xícara de farinha de mandioca. Então aqui eu tenho minha farinha de trigo branca, vou colocar aqui. Se vocês quiserem fazer sem glúten, vocês podem fazer daí com um mix de farinhas. Eu não indico usar só uma farinha, porque ela vai acabar deixando muito gosto. Mas vocês podem fazer um mix, tipo misturar farinha de arroz, farinha de amêndoa, polvilho, enfim, o que vocês acharem mais gostoso e o que vocês tiverem acesso. Colocar um pouquinho de fubá fino também fica uma delícia para empanar o peixinho. Aqui a minha farinha de mandioca. Aí eu vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de fermento, que é só para ajudar a dar uma airada na massa do empanado e ela não ficar assim muito compactada na folha. E aí os temperinhos a gente coloca a gosto. Eu gosto de colocar sal, às vezes eu coloco páprica, hoje eu não vou colocar. E aqui eu tenho uma sobra de temperinho verde da receita que a gente filmou anteriormente e eu vou misturar aqui, que fica bem gostoso. Agora eu misturo tudo com um garfo e daí depois a gente só vai ir adicionando água para dar o ponto. Se vocês quiserem que o peixinho fique bem douradinho, vocês podem colocar também aqui nessa mistura um pouquinho de cúrcuma, que aí a cor amarelada vai ajudar ele a ficar mais douradinho ainda quando ele fritar. Aí eu vou ir colocando água aos poucos para dar o ponto. Na hora de misturar, a gente vai sempre misturando, mexendo o garfo do meio para fora. Então a gente vai mexendo a água e incorporando a farinha para dentro da piscininha de água aos poucos, para evitar que fiquem aquelas bolinhas de farinha. E aí, se a massa começa a ficar dura, a gente já coloca mais água, porque a gente quer que ela fique longe de dura. Então, se começou a ficar mais dura, a gente já coloca mais água. Posso bater essa massa no liquidificador? Pode. Facilitaria bastante a vida. Eu normalmente faço assim na mão mesmo, porque a gente normalmente faz quantidades pequenas e para evitar sujar o liquidificador só por causa disso. Mas se vocês quiserem fazer, se estiverem fazendo quantidades maiores, se acharem mais fácil, podem fazer. Podem fazer com um mixer também, colocar numa tigela maior, tipo essa daqui, e aí bater com um mixer. Bom, então o ponto da massa, ele é assim, líquido, mas não muito líquido, porque senão ele vai acabar ficando uma camada muito fininha na folha. E eu gosto que fique uma camada mais grossinha para ficar bem empanadinho e bem crocante. Então aqui tá pronta essa parte da massa, e aí eu vou fazer o nosso segundo empanado, quantidades iguais. Então vocês podem variar de acordo com a quantidade de folhinhas que vocês estiverem fazendo, de farinha de trigo e farinha de mandioca.
Quando eu tô fazendo o peixinho empanado, a massa líquida eu sempre prefiro errar pra um pouquinho mais, pra não ter que sair correndo no meio da minha linha de produção, pra não ter que sair correndo no meio da minha linha de produção e fazer mais dessa massa, porque eu tenho que misturar e acertar o ponto. Mas essa aqui, que é a segunda parte do empanado, eu sempre prefiro errar pra menos, porque é tão fácil de misturar que se eu tiver que fazer de última hora não tem problema. Eu misturo assim com a mão mesmo. E aí, pra garantir que não vai ficar sem sal, por eu ter uma farinha aqui sem sal, vou colocar sal. Então, eu ponho a tábua e aí eu ponho essas gradezinhas em cima para eu deixar o peixinho escorrer bem. Na maioria das vezes, quando eu faço fritura, eu ponho só em cima de um papel toalha para deixar o papel toalha absorver. Mas eu tenho achado que fazer assim, quando possível, é melhor, porque daí ele escorre realmente direitinho e ele não fica em cima do seu próprio calor, o que faz ele ficar mais murcho, né? Porque ele acaba absorvendo a sua própria água do vapor que forma entre ele e o prato, mesmo que tenha o papel toalha. Então assim, acaba sendo mais efetivo. Antes de eu começar a empanar os peixinhos, eu já vou colocar o meu óleo aqui na frigideira para aquecer. Bom, então chegou a hora de empanar. Vamos lá. É assim, ó. Tem um truque, que desde que eu ensinei esse truque pro meu namorado, ele disse que ele não quer fazer mais nada empanado além de peixinho, porque com o truque fica tão fácil que mais nada serve. Primeiro é que a gente sempre deixa a pontinha da folha assim, pra gente poder segurar a folha pela pontinha na hora de empanar. Aí a gente passa a folha aqui, põe um pouquinho de massa assim por cima. Aí, se a tua massa estiver grossa, como a minha tá, vai parecer que é muita massa. Mas a gente coloca, não tem problema não. Porque olha o que a gente vai fazer agora. Agora, a gente faz assim. A gente entra com o garfo aqui e a gente remove todo o excesso de massa. E aí fica uma camadinha perfeita ao redor da folha. E aí a gente passa na nossa segunda misturinha de empanado e tá pronto para fritar. Mas meu óleo não tá quente, então eu vou preparar mais uns e já deixar eles aqui aguardando para irem pra frigideira. Antes de engrenar com a minha linha de produção e já sair empanando todos os peixinhos, eu sempre gosto de fritar uns e aí tirar, escorrer e provar, para ver se a massa ficou boa, se não precisa mais sal, se não precisa mais alguma coisa. Aí eu vou esperar esfriar um pouquinho para provar e ver se tá bom de sal, se a gente pode continuar fazendo. Ele fica tão bonitinho dentro, assim, com uma linha bem verdinha no meio do empanado. Ó, viu? Poderia ter um pouquinho mais de sal, então eu vou ajustar isso antes de seguir com a minha linha de produção. Bom, então eu tirei aqui o meu último peixinho. Vou desligar o fogo. E aí aqui eu já deixei separado um prato para eu servir meus peixinhos e um pouquinho de iogurte vegano com um suquinho de limão, pra gente ter um cremezinho para passar o nosso peixinho. Normalmente eu como isso com a refeição, faço o peixinho e aí eu sento na mesa, como ele junto com a minha refeição, então eu acabo não comendo com pastinhas. Mas, para quem quiser comer como aperitivo, ter uma pastinha para passar ele sempre é uma ótima ideia. Bom, gente, então essa foi nossa receita de peixinho. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo claro, que vocês tenham percebido como é fácil de fazer o peixinho empanado. Realmente é uma entradinha, um aperitivo super delicioso, uma ótima maneira de comer uma punk, né, uma planta alimentícia não convencional. E não esqueçam do truque do garfo, que realmente deixa tudo muito mais fácil. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E agora eu como.